As indústrias de petróleo nos Estados Unidos e da Europa, desde o início de 1950, já registravam ocorrências de diversos tipos de corrosão em tubulações e equipamentos empregados na extração de petróleo e gás, quando expostos a meio contendo íons de cloreto. Particularmente, no Brasil, o potencial e as perspectivas de aplicação dos ácidos martensíticos na exploração de petróleo em plataformas offshore são elevados, em razão de a empresa Petrobras dominar a tecnologia e ser uma das líderes mundiais na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Atualmente, a Petrobras tem reservas de aproximadamente 12 bilhões de barris, sendo que apenas 13% dessas reservas são terrestres, onshore. A maior parte está localizada no mar, sendo 46% com profundidade acima de 1.000 metros, 30% entre 400 metros e 1.000 metros e 11% em águas rasas. Ainda, considerando que a corrosão em meio aquoso é a principal causa de deteriorização de equipamentos e instalações industriais, cerca de 80% dos casos de deteriorização por corrosão são de natureza eletroquímica, o que explica a importância e o interesse das pesquisas no estudo da corrosão. A criticidade da corrosão é definida pela avaliação da sua forma, intensidade e extensão da área atingida, sendo a forma de corrosão por pitch a mais severa. A corrosão em ambiente marinho de águas profundas e ultraprofundas ocorre em condições muito específicas e é caracterizada principalmente pela ausência de gás oxigênio, pela presença de gases como o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio, micro-organismos e grande quantidade de cloretos dissolvidos na água. Dessa forma, se faz necessário, cada vez mais, estudar alternativas para diminuir o custo de manutenção com a corrosão em ambiente tão agressivo. O setor de produção e instalações de equipamentos para a indústria de extração de petróleo tem utilizado de forma crescente os aços inoxidáveis martensíticos, pois esses materiais estão se tornando uma alternativa prática e econômica para substituir os ácidos carbono, principalmente devido à combinação de suas propriedades mecânica e de resistência à corrosão em meios aquosos contendo íons cloretos e dióxido de carbono, o que os torna adequados em aplicações nas quais essas propriedades são exigidas, como carcaças, eixos e rotores de bombas utilizadas na extração de petróleo e em contato com a água do mar. Os aços inoxidáveis martensíticos, com no máximo 11,5% em peso de cromo, apresentam estrutura austenítica a elevadas temperaturas e se transformam em martensítica quando resfriados convenientemente até temperatura ambiente. Os aços inoxidáveis martensíticos de baixo teor de carbono e com adições de níquel e molibdênio foram desenvolvidos na década de 60 na Suíça, com o objetivo de diminuir os defeitos de solidificação dos martensíticos convencionais, que resultavam em peças fundidas defeituosas e com baixa soldabilidade. Esses aços apresentam alta temperabilidade devido à presença de níquel e cromo, permitindo assim a produção de peças de grandes seções e geometrias complexas, mantendo a estrutura martensítica com o resfriamento do ar. Sendo assim, o objetivo principal do artigo é estudar o comportamento de um aço inoxidável martensítico do tipo cromo-níquel em meio marinho sintético, nas concentrações de 20.000 ppm e 80.000 ppm de íons de cloreto, na temperatura ambiente, com e sem a presença de dióxido de carbono. O aço estudado nesse trabalho apresenta a composição química comercial dentro dos limites estabelecidos pela norma ASTM A487 e pela norma A487M98, conforme mostra a tabela 1, que apresenta a composição química nominal do aço inoxidável martensítico com a porcentagem dos elementos em peso. O material foi tratado termicamente nas seguintes condições: 3 horas a no máximo 1050 graus Celsius, com posterior têmpera ao ar e revenimento a 670 graus Celsius por 10 horas com resfriamento ao ar. Com o objetivo de analisar o comportamento da dureza do material, ao longo do comprimento do corpo de prova, foi realizado o ensaio de Omni, conforme a ABNT MB 381-90, para verificar se a liga apresenta uma temperabilidade uniforme.
Os ensaios de corrosão foram realizados utilizando a técnica de curva de polarização anódica potenciodinâmica cíclica, segundo a norma ASTM G594, com o objetivo de obter os parâmetros eletroquímicos. Essa técnica permite medir mudanças na densidade de corrente em função do potencial, iniciando no potencial de corrosão e varrendo no sentido de potenciais mais nobres, e então retornando no sentido de potencial de corrosão. Dessa forma, é possível obter os principais parâmetros da corrosão, como o potencial de proteção, o potencial de pitch, a susceptibilidade ao pitch e o potencial de corrosão. O potencial de proteção indica o potencial abaixo do qual nenhum pitch se forma, e os pitches já existentes serão passivados. O potencial de proteção foi obtido diretamente das curvas de polarização, no ponto de interseção após a reversão da varredura do potencial. O potencial acima do qual os pitches nucleiam e se desenvolvem é definido como potencial de pitch, e convencionou-se que o seu valor é aquele na qual a densidade de corrente aumenta acentuadamente, praticamente sem variação de potencial. A susceptibilidade ao pitch está relacionada com a área do laço sobre a curva de polarização, e assim, quanto maior a área do laço sobre a curva, mais susceptível à corrosão por pitch será o material. Já os ensaios de polarização anódica foram realizados na temperatura ambiente e em meio marinho sintético, com concentrações de íon de cloreto de 20.000 ppm e 80.000 ppm. As soluções de meio marinho sintético foram preparadas conforme a norma ASTM D 1141-90. As amostras foram submetidas a esses meios nas condições: solução aerada, sem a presença de dióxido de carbono, e solução saturada com dióxido de carbono. Para a condição aerada, o pH foi ajustado para 7,6 com solução de HCl, e na condição de solução saturada com dióxido de carbono, a saturação foi controlada por um regulador de pressão e por um regulador de vazão de um estágio, sendo que a pressão do gás foi da ordem de 0,12 MPa. Na condição de solução saturada com dióxido de carbono, os eletrodos foram imersos após 45 minutos de borbulhamento de gás, o que correspondeu ao tempo de saturação da solução por dióxido de carbono, e observou-se que o pH tornou-se constante em cerca de 5,1 após esse período. O equipamento utilizado para esses ensaios foi um potenciostato com a interface eletroquímica conectada a 3 eletrodos numa célula eletrolítica. Foi usado um eletrodo de calomelato saturado como referência para medir o potencial do eletrodo de trabalho, e o contraeletrodo de platina foi usado para promover a corrente entre o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo. As curvas de polarização foram programadas para iniciar após 1 hora de estabilização do potencial em circuito aberto, ou, se não se registrasse uma variação de 1 mV por um período de 180 segundos, esse potencial de início da varredura seria definido como potencial de corrosão. A taxa de varredura do potencial foi de 1 mV por segundo, para se obterem curvas com potenciais de pitch definidos. Os corpos de prova, por sua vez, foram usinados na forma cilíndrica, com um dinâmetro de 8 mm e espessura de aproximadamente 3 mm, e em seguida foram embutidos em resina poliéster de cura a frio. O acabamento superficial das amostras foi realizado com lixas de granulometria entre 240 e 1000 mesh. Através do ensaio de Omni, foi possível obter os valores de dureza ao longo dos corpos de prova, conforme mostra a figura 1. Os resultados apresentados mostram que não ocorreu variação significativa da dureza durante o resfriamento no ensaio, demonstrando homogeneidade na microestrutura do material. Nos metais que sofrem passivação, os baixos níveis de oxigênio podem torná-los susceptíveis à corrosão localizada, devido à dificuldade de formação do filme passível de óxido de cromo 3, enquanto que altos teores de oxigênio podem favorecer a formação do filme. A figura 2 mostra as curvas de polarização potenciodinâmica cíclica desses ácidos inoxidáveis martensíticos, obtidas em soluções de meio marinho sintético aerada e solução saturada com dióxido de carbono, na concentração de 20.000 ppm de íons cloretos. A figura 3, por sua vez, mostra as curvas de polarização potenciodinâmica cíclica desses ácidos, obtidas em solução de meio marinho sintético aerada e saturada com dióxido de carbono, na concentração de 80.000 ppm de íons cloretos.
Já a tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros eletroquímicos obtidos através das curvas de polarização cíclica no meio marinho sintético à temperatura ambiente. Observa-se que os potenciais de pitch e de proteção diminuem com o aumento da concentração de íons cloreto no meio e a susceptibilidade ao pitch aumenta nas condições de solução aerada e solução saturada com dióxido de carbono, mostrando o efeito da concentração dos íons cloreto, pois, sendo um ânion de ácido forte, pequeno e de alta difusividade, é responsável por introduzir defeitos nos filmes passivos, levando a uma diminuição da faixa de potencial passivo. A presença do dióxido de carbono torna o meio marinho mais ácido, e nessa condição, o aço inoxidável martensítico apresentou uma região de passivação mais definida, a qual foi iniciada com a dissolução ativa do metal acima do potencial de corrosão até uma densidade de corrente crítica de passivação, aproximadamente 1 vezes 10 na quinta ampere por centímetro quadrado, onde se determinam a transição ativo-passivo e o potencial de passivação primário. A polarização anódica das ligas de ferro-cromo na região de potencial passivo em soluções ácidas leva a uma dissolução seletiva do ferro e a um enriquecimento de cromo no filme passivo, atribuído à diferença da taxa de difusão do ferro e do cromo nesse filme. Assim, ocorre uma diminuição do teor de ferro e um aumento no teor de cromo, agindo na estabilização e reparo do filme passivo. Esse efeito foi observado no aço inoxidável para a concentração de 20.000 ppm de íons cloretos na solução saturada com dióxido de carbono, apesar dos potenciais de pitch para soluções aerada e saturada serem próximos. Observa-se que os demais parâmetros eletroquímicos, como o potencial de proteção e a susceptibilidade ao pitch, não têm valores próximos. Dessa forma, o potencial de proteção e a susceptibilidade ao pitch serão mandatórios na análise dos resultados. Os valores obtidos na tabela 2 quanto à susceptibilidade ao pitch foram menores e o potencial de proteção foi maior quando comparado com a solução aerada. Para a concentração de 80.000 ppm de íons cloreto em solução saturada com dióxido de carbono, os potenciais de pitch de proteção diminuíram com a presença do gás carbônico. Portanto, nessa condição, o efeito provocado pelo dióxido de carbono de aumentar a acidez da solução, provocando a formação de filme passivo, não foi observado. Tudo isso sugere que, para as condições estudadas, esse aço apresentou melhor desempenho no meio marinho sintético com a presença de dióxido de carbono, para a concentração de 20.000 ppm de íon cloreto e na temperatura ambiente. A partir do estudo feito no artigo, é possível concluir que o aumento da concentração de íons cloreto tende a levar a um aumento da susceptibilidade ao pitch e a uma diminuição do potencial de pitch e a proteção. A presença do dióxido de carbono tornou o meio marinho mais ácido e, ao contrário do que ocorreu sem a presença do dióxido de carbono, o aço inoxidável martensítico apresentou uma região de passivação mais definida, a qual foi iniciada com a dissolução ativa do metal acima do potencial de corrosão até uma densidade de corrente crítica de passivação, em aproximadamente 1 vezes 10 na quinta ampere por centímetro quadrado. Sendo assim, para as condições estudadas, esse aço apresentou melhor desempenho no meio marítimo sintético com a presença de dióxido de carbono, para a concentração de 20.000 ppm de íon cloreto na temperatura ambiente.